Ciência em Movimento. Produção e apresentação, professor Felipe Arruda Moura. Bem-vindos ao 12º episódio da segunda temporada da coluna Ciência em Movimento. No episódio de hoje, falaremos sobre um dos principais problemas de saúde que compromete o movimento das pessoas, a famosa hérnia de disco. Há alguns anos, minha mãe andou reclamando muito comigo a respeito de uma dor insuportável nas costas, especialmente na parte de baixo das costas, a chamada coluna lombar. Após muito tempo de incômodo e dor, ela então resolveu procurar um médico e veio então o tão temido diagnóstico. Havia sido identificado na coluna da minha mãe uma hérnia de disco. O disco intervertebral é uma estrutura fibrosa e cartilaginosa que contém um líquido gelatinoso no seu centro, chamado núcleo pulposo. O disco fica entre uma vértebra e outra da coluna vertebral. Esse anel fibroso, quando fissura ou está muito desgastado, permite que o líquido gelatinoso que está mantido no seu centro realize uma expansão da sua estrutura e também pode se extravasar. Daí vem a palavra hérnia de disco. Hérnia significa projeção ou saída por meio de uma fissura ou orifício de uma estrutura contida. Por que a hérnia de disco ela é tão perigosa e causa tanta dor? Porque a coluna vertebral possui no seu interior um canal por onde passa a medula espinhal. A medula espinhal é uma porção alongada do nosso sistema nervoso central. Ou seja, é a partir dele que é possível conduzir informações de diversas regiões do organismo para o cérebro e o processo inverso também, do cérebro para as diversas partes do corpo. Portanto, a hérnia de disco é um diagnóstico muito sério, porque caso ela se agrave, pode sim haver comprometimento de movimentos. Quando minha mãe então recebeu o diagnóstico da hérnia de disco, ela ficou extremamente preocupada, porque diante da gravidade da situação, poderia sim haver comprometimento dos movimentos. E aí veio então a grande questão: o que fazer? Ela questionou ao médico o que seria necessário para reverter a situação e a resposta foi surpreendente. O médico virou para minha mãe e falou: quem vai decidir se devemos ou não fazer a cirurgia é a senhora. De fato, a cirurgia é muito dependente do quanto aquela hérnia de disco incomoda ou não o paciente no dia a dia. É óbvio que minha mãe ficou muito indignada. Como assim? Eu tenho que decidir se há necessidade ou não de fazer uma cirurgia. Ela resolveu, então, consultar um outro especialista. E a resposta do outro especialista foi o completo oposto. Não há necessidade de fazer cirurgia. Com tratamento alternativo, fisioterapia e medicação, provavelmente ela conseguiria reduzir o quadro de dor. De fato, não existe nenhum consenso na literatura que defina critérios claros e objetivos para falar se um paciente deve ou não fazer a cirurgia. Um estudo muito interessante foi publicado na revista Global Spine Journal em outubro de 2019, com uma pergunta: será que tamanho importa? Os autores quiseram fazer um levantamento sobre a real necessidade de se fazer cirurgia de hérnia de disco na região lombar, considerando o tamanho da hérnia, ou seja, o quão grande era aquela hérnia e o quanto que ela estava comprimindo o canal
da medula espinhal. O estudo avaliou mais de 360 pacientes que tiveram um diagnóstico de hérnia na região lombar, dos quais alguns sofreram sim a cirurgia e outros não, acabaram sofrendo um tratamento alternativo. O principal resultado da pesquisa mostrou que não há nenhuma associação significativa entre o tamanho da hérnia do disco lombar e a necessidade de sofrer uma cirurgia. Os autores relatam que, exceto aquelas pessoas que já apresentam algum comprometimento de movimento, todas as pessoas devem tentar um tratamento conservador antes de pensar na cirurgia. Os autores até sugerem 6 semanas de tratamento não operatório antes que essa cirurgia seja considerada. Um ponto extremamente importante é que os autores também sugerem um acompanhamento de pelo menos 2 anos após uma ressonância magnética inicial. E após tentar, por 6 semanas, um manejo, um tratamento alternativo, não operatório, o paciente não apresentar grandes melhorias na dor e na capacidade de movimento, talvez seja então o caso de pensar na cirurgia. Porém, cabe ressaltar, como tudo na saúde, pessoal, a prevenção ainda é o melhor remédio. As principais causas da hérnia de disco ainda poderiam ser evitadas com boas atitudes no nosso dia a dia. Então, devemos lembrar que uma das causas da hérnia de disco é justamente a nossa má postura no cotidiano, principalmente na condição sentada. Devemos ainda tomar muito cuidado com a coluna vertebral ao levantar, puxar e carregar objetos excessivamente pesados. Um outro fator bastante importante que contribui muito para o desenvolvimento da hérnia de disco é o sedentarismo, ou seja, a ausência de atividades e exercícios físicos no nosso dia a dia. Isso nos mostra, mais uma vez, a importância de se manter ativo, ter uma boa alimentação e um controle de peso, até mesmo para que a nossa coluna vertebral não seja sobrecarregada. Ciência em Movimento. Produção e apresentação, professor Felipe Arruda Moura. Contatos com essa coluna pelo e-mail ciênciaemmovimento.el@gmail.com.